Você trava nas competições, sabe por quê? Então acompanha aí que a gente vai falar sobre isso. Fala galera, professor Jean Feijó e hoje eu quero conversar com vocês sobre o que acontece com o nosso organismo quando a gente sente medo. E é isso mesmo, se você trava na competição é por medo. E aí vocês vão dizer, pô, mas eu não tenho medo de lutar, mas não é, a gente não está falando de medo de lutar, medo de enfrentar alguém. Qualquer pessoa que faz jiu-jitsu, que sabe que se precisar consegue lutar, consegue enfrentar adversários mais pesados e a gente não tem medo disso. O nosso medo normalmente é o medo do desconhecido, o que pode acontecer? Medo de perder, medo de ser finalizado, medo do que as pessoas vão falar ou vão achar de mim se eu perder, se eu tomar muito ponto, né? Um monte de medo bobo que a gente cria. E quando a gente cria essa série de medos, a gente perde o controle do nosso organismo e ele passa para um módulo automático de sobrevivência, como acontecia lá antigamente nos primórdios, na época das cavernas, né? Então o que acontece quando eu fico com medo? Primeiro, meu corpo aumenta o batimento cardíaco para jogar mais sangue, mais energia para as extremidades, para as mãos, braços, pernas, porque ele entende que eu vou ter que lutar ou correr. Com isso, ele joga menos sangue para os órgãos vitais, por isso que dá aquele frio na barriga, é menos sangue circulando no meu estômago, em algumas das vísceras e alguns órgãos vitais, que deixa um pouco mais parado, mais pesado também. Meu cérebro começa a produzir hormônios de ansiedade, como noradrenalina, hormônios de reações rápidas, e com isso ele perde um pouco do raciocínio lógico e consciente e a gente parte a trabalhar de um modo mais instintivo. E quais são os instintos do ser humano diante do medo? Correr, lutar ou paralisar. A gente costuma misturar o paralisar com lutar, e aí luta um pouco, trava, aí não abre o jogo, não faz o que a gente queria fazer, porque a gente está numa briga interna de consciência e subconsciência, e com isso a gente às vezes acaba deixando mais o instinto, o lado automático, mandar mais do que o lado consciente. Pô, eu entendi agora o que acontece com o meu corpo. Pô, é por isso que dá o frio na barriga, é por isso que eu fadigo rápido, é por isso que eu erro erros bobos que eu não cometo na academia. Mas como eu combato isso? Essa é a grande chave. E aí não existe uma resposta exata, milagrosa. Na verdade existe uma resposta, mas ela não é um milagre como todo mundo espera. Que eu vou dizer para você aqui, arrasta para cima que eu tenho a pílula que cura o medo. Ah, ia ser bom, né? Eu ia ficar rico. Mas não é esse o caminho, galera. Mas não precisa nem arrastar para cima que eu vou te dar a solução. A solução é você começar a enfrentar os medos. É assim que a gente vence qualquer medo, enfrentando eles. E como é que eu enfrento o medo de competição? Pô, participando bastante de competição. Mas só isso não é suficiente, né? Para eu facilitar, para eu melhorar mais rápido, eu posso visitar outras academias, eu posso me botar em situação de desconforto dentro da minha academia, lutar com aqueles adversários, aqueles colegas de treino que são pesados, que a gente às vezes foge durante o treino, mas eu começar a enfrentar mais eles, buscar mais. Quando eu estou cansado, né, que a vaidade fala assim, pô, descansa senão tu vai perder, vai lá e chama e faz mais uma, independente de ser finalizado 5, 6 vezes na luta, lute sempre. Com isso você vai ficando mais consciente, teu cérebro vai aprender a trabalhar com consciência diante do medo. E com isso a gente vai trazendo mais a consciência na hora que a gente precisa, na hora que dá aquela crise de ansiedade. E só isso não é suficiente, a gente tem que fazer um bom trabalho mental, né? E esse trabalho mental consiste em desmistificar o medo que existe dentro da nossa cabeça. Então, pô, eu tenho medo de perder. O que meus alunos, isso eu enfrentei durante muito tempo e é uma coisa que eu enfrento ainda. O que meus alunos vão achar se eu perder a luta? Pô, quem gosta de mim, quem acompanha meu trabalho, acompanha o meu esforço, não o meu resultado. Então eles sabem que independente de eu ganhar ou perder aquela luta, eles me amam igual, eles gostam de mim igual, acompanham o meu trabalho igual. Né? Quem torce por mim independente do meu resultado. E quando a gente entra no campeonato, né, uma chave normalmente tem, sei lá, 30, 50 pessoas, lembra que só um vai sair campeão, todos os outros vão perder. Né? E então a gente tem muito mais possibilidade de perder, é muito mais natural perder do que ganhar. E isso serve para a gente tirar aquela carga de ansiedade e aquela pressão. E a gente também consegue reduzir a carga de pressão quando a gente para de se preocupar só com o resultado e começa a se preparar um pouco mais com a performance. Porque entre começar a luta e eu ganhar e acabar e eu ser campeão, existem muitas coisas e muitas coisas que eu não controlo. Né? A arbitragem no jiu-jitsu é muito ruim, os ataques do meu adversário, o que ele treinou, o quanto ele se preparou, a ansiedade, então tem muita coisa. Então não se concentra no resultado da luta, se concentra na sua performance
ir de passo a passo. Pô, vou começar a luta, vou fazer isso. Quando eu alcançar a guarda, eu vou botar a guarda tal. Na guarda tal, eu vou tentar raspar do jeito tal, isso. Vai traçando pequenas metas que você consegue administrar e consegue buscar. E com isso você vai reduzindo aquela carga de ansiedade. Isso é um trabalho longo, não é um trabalho rápido, e o grande erro que a gente comete é quando a gente debate um assunto como esse, mental, a gente acha que ver esse vídeo resolve a vida. Né? Pô, alguém falou pra mim que eu tenho que ficar calmo, eu vou ficar calmo, mas não é assim. É igual num treino. Como é que eu deixo minha musculatura forte? Treinando muito, muita resistência, fazendo muita força. Como é que eu deixo meu cérebro forte? Treinando muito ele. Então não é só assistindo hoje que eu resolvo. Eu tenho que ler mais sobre isso, estudar, praticar. Eu vou de vez em quando me pegar com medo, com receio, e aí eu tenho que responder para mim, pô, calma, não precisa estar desse jeito, tem que se acalmar, tem que fazer isso, estabelecendo passos, conversando com a minha cabeça e trazendo o controle para mim de novo. Desse jeito, garanto para você que você consegue reduzir bastante. É muito difícil, te conheço alguém que entre para um campeonato totalmente tranquilo, sempre vai ter aquela carga de ansiedade, de nervosismo, mas o que você não pode deixar é que ela prejudique sua performance, prejudique seu rendimento, ou pior ainda, te faça desistir de lutar. Porque se você começa a desistir de lutar, você começa a desistir de várias coisas na sua vida. E lembrem sempre, o jiu-jitsu é um treinamento para a vida. Então, às vezes, vocês vão ver isso ao longo da sua carreira, lá no final dela, que as medalhas que vocês conquistaram, né, elas são legais, são importantes, mas as amizades, o crescimento, a evolução que você teve com pessoa, esse é o grande legado do jiu-jitsu. E a gente trabalhando esse enfrentamento desse medo, dessa ansiedade, a gente vai conseguir trazer muito mais coisas boas para a nossa vida. A gente não vai mais ter tanto medo de uma entrevista de emprego, de chegar para falar com a pessoa que a gente está interessado, está afim de conversar, de debater um assunto, de se expor em público, de falar, de apresentar um trabalho, de apresentar um projeto, de questionar alguma coisa. Tudo isso a gente vai treinando no jiu-jitsu, vai levando para a nossa vida, e um bom passo para que a gente consiga isso é enfrentar os nossos medos, as nossas ansiedades, e tenha o jiu-jitsu como um auxiliar disso, não como algo que te leve medo, mas algo que te entrega uma solução e um problema de enfrentar esse medo e crescer como pessoa. Valeu, galera, espero ter ajudado vocês aí para a gente estar evoluindo junto sempre. Os